todos os brasileiros, assalamu alaikum a todos os estrangeiros. Eu sou o irmão Cândido aqui no YouTube, com o canal que leva o nome do programa O Menino e o Sol, também pelo Facebook. Bem, o texto de hoje que eu vou ler, ele retrata algumas situações dentro das igrejas hoje e fora dela. Você sabia que em vários anos atrás, se um cantor, como eles chamam, circular, tentasse gravar um CD só de músicas evangélicas, as igrejas e os pastores não comprariam esse CD, não divulgariam esse CD de maneira alguma, porque aquele homem é um cantor circular. Eu não sei o que significa circular, porque o planeta Terra é redondo. Nós somos a criação de Deus. Cada um de nós, sendo das 4 igrejas, acordamos de manhã e dizemos: obrigado, Senhor, da maneira que a gente entende em falar. O planeta Terra se divide hoje em 173 países e a cada dia nasce um novo. Então cada um está vindo com uma língua diferente. Eu falo português, sou brasileiro, mas lá na frente tem um colombiano, tem um venezuelano, tem um argentino, tem um italiano, tem um francês, tem um africano, tem um burguês, tem um russo, tem um americano, tem um chinês, japonês, tem um alemão, tem Coreia 1, Coreia 2, tem iguana, acho que é isso, iguana, e tem vários outros países que falam línguas diferentes. Um fala obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, e nas línguas de alguns dizem Dio mio, gracias. Outros falam My God. Outros falam e falam e falam diferente. Muitas vezes a palavra e o nome do Senhor é confundido com coisas que a crentalada acha que é errado. Alá é o nome que se dá a Deus nos Orientes. Alá. Jejum. São vários nomes que são chamados na língua de iguana. Iguana, acho que é iguana. Iguana não é aquele bicho, aquele verde, que parece um calango verde. Iguana. As iguanas. Aguana, Locowana, é um país por aí. Então, a mentira de dizer tal coisa como um cantor, por exemplo, se Zezé de Camargo e Luciano, se Roberto Carlos, que já canta, se vários outros cantores, Aguinaldo Timóteo, vamos ver, Roberta Miranda, gravasse um CD somente com músicas evangélicas. Eu não sei se o tempo de hoje mudou a mente dos verdadeiros e falsos pastores, mas antes, se alguém gravasse um CD que não fosse dentro da igreja, aquele homem nunca ia fazer sucesso dentro das igrejas evangélicas. Erro, muito erro, porque eles têm um ditado onde dizem: não fazemos exceção de ninguém, inclusão de ninguém, não separamos ninguém, venham como vier. Hoje tem um ditado de vários anos, vai fazer 100 anos que o Evangelho e a Igreja Evangélica está aqui no Brasil, e é um ditado que diz assim: se entrar de um jeito, sai do outro. Hoje já não existe isso. A pessoa entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, porque falsos pastores estão colocando doutrinas por causa da ambição.
Então eu vou ler um texto em cima do que eu falei, em cima da mentira. Para em muitos tempos, Jesus não ressuscitou. Então, as televisões, os filmes, as novelas jamais falavam o nome de Jesus, a não ser que imitasse um português de Portugal. Ai, Jesus! Porque para essas outras pessoas, Jesus nunca ressuscitou. E aqui na Bíblia Sagrada há uma prova que Jesus ressuscitou e que criaram uma mentira tão grande que até há tempos atrás, ou em alguns países, Jesus não é o Filho de Deus e não ressuscitou coisa nenhuma. Jesus caput, e para eles caput Jesus está. Traduzindo, Jesus morreu e morto Jesus está. Escute comigo esse pequeno texto. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomaram conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dominando nós, o furtaram, e se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuaremos, e vós podemos em segurança. E eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgando este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Então, os soldados disseram: houve um grande clarão e um pequeno terremoto, ou um grande terremoto, e nós caímos e desmaiamos. Não vimos mais nada depois disso, mas sabemos que houve um grande clarão e a porta do túmulo se abriu. E houve um terremoto e nós caímos ao chão desmaiado. Os sacerdotes e os príncipes e os anciões se reuniram todos ali. Vamos criar uma mentira. Vamos dizer que foi os seus discípulos que levaram o corpo de Jesus e que ele não ressuscitou coisa alguma, porque estava escrito nas Escrituras. Todos sabiam que 3 dias após a crucificação e a morte de Jesus, ele ressuscitaria. As Escrituras não mentem. Essa é uma cópia, mas aqui diz que Jesus ressuscitou. Se essa é uma cópia que diz que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. Está nas Escrituras. Vários profetas falaram de Jesus em sua ressuscitação. Então a mentira se espalhou por toda Israel, por todos os outros lugares, e todos, até os tempos atrás, vou dizer assim, acreditaram que Jesus realmente morreu. Depois que Jesus ressuscitou, ele voltou e apareceu para todas as pessoas que ele achou digno de aparecer. E Jesus disse: onde tiver 1 ou 2 falando o meu nome e o Evangelho do Pai, eu estarei. Eu sou o irmão Cândido, aqui pelo YouTube, no canal que leva o nome do programa O Menino e o Sol, também pelo Facebook. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, e até a próxima.